Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a nossas lectures sobre regulação em transformadores. Na última lecture nós falamos sobre as equações de queda de tensão e essa é a continuação. Como nós vamos aplicar essas equações que nós vimos lá na lecture anterior que está no canal. Há alguns insights bastante interessantes quando nós falamos da máquina que nós estamos tratando, que é o transformador. A gente costuma chamar muito as quedas de tensões de regulação também, então por isso que eu estou tratando esse termo aqui. Se você não conseguiu ver a lecture anterior, corre lá no canal, dá uma olhada, uma conferida para haver um acompanhamento melhor dessa aula. E caso você já tenha um conhecimento ou saiba de onde vêm essas equações, prossegue com a gente para a gente aplicar e ter alguns insights bem interessantes aqui sobre como essas equações se comportam em algumas aplicações interessantes. Vamos lá então. A primeiro caso, que é um caso muito simples e muito sucinto, é como a regulação vai se comportar conforme a carga varia. E aqui a gente está falando de comportamento percentual de carga. O transformador estando 100% carregado, o transformador estando a 50% de carga. Essa é uma relação linear para a regulação. Esse é o gráfico que mostra, esse é um gráfico da equação que a gente deduziu aí na última lecture. Então, conforme a carga vai variando, a regulação ela varia para pior de forma linear. Tá? Aqui foi plotado somente até 1 PU, ou seria o 100% de carga. Está com uma legenda um pouco equivocada ali, mas é exatamente esse entendimento. Ela se comporta de uma forma linear. Quanto pior a regulação, você está com mais carga. É o que a gente espera realmente acontecer na vida real, numa situação real. Um caso de tratamento mais abrangente e com um tratamento matemático mais pesado para a gente entender esses insights é como a regulação do transformador, como as quedas de tensão elas se comportam conforme o ângulo da carga varia. E essa é uma abordagem muito mais rica, porque nós estamos falando de como é o comportamento da carga, se ela é uma carga capacitiva, uma carga indutiva, uma carga puramente resistiva, e como isso faz a regulação do transformador variar. Para vermos esse ponto, né, uma coisa bastante interessante é que o caso resistivo ele não é de longe, tá, o melhor caso para regulação. Para a gente entender o melhor caso da regulação, a gente precisa ver quais aqui na nossa equação de queda de tensão, quais pontos vão satisfazer para o ângulo de carga a nossa regulação ser nula. Então a gente precisa pegar essa equação, né, tendo uma noção matemática da coisa, a gente precisa pegar a equação que a gente deduziu lá na aula passada, lá na lecture passada, e fazer com que os nossos ângulos θ de carga sejam valores que atendam nossas expressões para que a nossa regulação seja levada a zero. Né? Isso é basicamente o que está escrito aqui nesse slide. Eu só chamei uma variável gama um pouquinho diferente para não ficar com tanto simbologismo, diminuir um pouquinho o carregamento do tratamento matemático. Mas depois de alguma álgebra, né, a gente vai chegar nessa expressão que é RT cosseno θ mais XT seno θ igual menos gama por 2 vezes o produto aí, né, o produto da soma da resistência e da reatância percentual do transformador ao quadrado. Tá? Isso é uma equação não linear, depois a gente simplificar e igualar toda a nossa equação da regulação a zero. Para resolver isso, que a gente chama de equação não transcendental, a gente precisa usar um método numérico para encontrar soluções. É óbvio que isso aqui vai ter várias soluções, porque a gente está falando aqui de uma soma de senoide com cosseno, então a gente tem senos e cossenos somados, então nós vamos ter soluções periódicas, então vamos ter várias raízes. No entanto, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, somente tratando ali nas proximidades, tá, dos primeiros ciclos dessa equação. Para falar um pouquinho, vamos falar sobre um caso que é prático. Eu vou pegar como exemplo um transformador de 500 kVA. É um transformador que é muito usado aqui no Brasil, por exemplo, nessa potência e no mundo. Vamos supor que ele é 60 Hz, a frequência aqui não importa muito nesse momento. Mas vamos dizer que ele é um 15 kV, 380 volts, com ligação delta estrela normal. Né, com perdas em carga aí de 1,5 kW, perdão, perdas em vazio de 1,5 kW, e perdas totais a 11.500. E a impedância percentual ela é tirada lá dos ensaios de curto-circuito como nós comentamos na lecture passada, ser 5% na base do transformador. Consequentemente, nós temos a resistência percentual igual a 2%. Isso é feito pegando as perdas em carga, né? As perdas em carga que nós temos, se você fizer a diferença, basicamente é isso, dividindo
pela nossa potência vezes 10, ok? Em kVA, nós encontramos então a resistência percentual. Da definição da impedância e da relação quadrática, a gente já sabe que existe com a reatância, né? Isso vem lá da teoria de circuitos. A reatância do transformador ela sobra 4,583%. Isso pode ser confirmado se você pegar a raiz da soma dos quadrados e checar novamente, você vai ver que vai dar um valor muito próximo aos 5%. Considerando que o transformador está a plena carga, ou seja, ele está a 1 PU, nesse cenário, aquela equação que a gente tinha lá atrás no slide 3, né, essa equação aqui, substituindo os parâmetros que a gente tem para esse caso agora, ela vai ser essa equação aqui, ó, 2 cosseno θ mais 4,583 seno θ igual a menos 1 oitavo. Se você usar qualquer software, né, uma calculadora aí da Casio, né, uma HP50G, usar o MATLAB, usar Python, usar Octave, você vai encontrar valores, né? Eu coloquei valores aqui que são próximos a 0 radianos, que vão satisfazer, tá, a equação que a gente acabou de deduzir. Então eu achei dois valores aqui, θ1 e θ2. O θ1 menos 0,436 e o θ2 igual a 2,755. O que acontece, né? Se a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê que a equação que a gente acabou de deduzir, o tratamento matemático que a gente deu para encontrar essas raízes está fazendo um bom trabalho. Esse é um gráfico, então a gente vê que tem dois pontos aqui que o gráfico está interceptando o eixo X, e é basicamente os pontos que a gente está encontrando aqui nos primeiros ciclos, menos 0,436 e 2,755. Esses são os ângulos de carga que nós temos, ok? Bom, para as primeiras duas raízes que a gente acabou de encontrar, nós podemos ver um ponto muito interessante aqui. Da definição da impedância da carga, nós precisamos ter então dois casos. Que a tangente de x por r desses casos, né, a tangente de θ seja x por r. E aí o x por r tem que ser menos 0,466. Tá? Que é exatamente o que a gente está falando do tratamento aqui, né? O ângulo de carga, se a gente tira a tangente deles, eles dão esses valores. Então, o que isso mostra claramente, né? Essa tangente negativa aqui mostra claramente que o fator de potência para fazer com que a nossa regulação ela seja dirigida a zero, que ela se torne nula, né? E nesse caso o transformador esteja fazendo com uma carga, imitando ele a uma condição sem carga, ela precisa ser uma carga capacitiva. Então você precisa de um fator de potência adiantado para que isso seja possível. Isso vem desses ângulos de carga que nós estamos falando. A gente encontrou o ângulo de carga e da relação de impedância a gente sabe que a tangente do ângulo da carga ela tem que ser x por r. Né? Isso vem da definição de impedância. Se você olhar na nossa lecture anterior, é possível ver isso aí de uma forma bem simples. Tá? Então esse é o primeiro caso bastante interessante que a gente consegue tirar, é que se você quer fazer seu transformador imitar uma condição sem carga, você precisa ter uma carga que seja com fator de potência adiantado, uma carga com característica capacitiva, basicamente cancelando os efeitos indutivos que nós temos na nossa máquina, que é o transformador de potência. Agora vamos tratar de dois casos. O primeiro é o pior caso de regulação. Quando alguém compra um transformador, talvez a pessoa se pergunte: qual é a pior regulação possível que eu vou ter para minha máquina? E aí, como na vida tudo tem dois lados, né? Mas a gente já viu lá qual é o melhor, que é a regulação nula. Tá tudo certo, vamos ver agora quais são os piores, né? Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Para encontrar o pior caso, a gente precisa lançar a mão daquilo que a gente viu lá em cálculo diferencial. A gente tem uma equação, a gente precisa dessa função encontrar os pontos ótimos, que são os pontos, nesse caso, os piores pontos. Ou seja, a máxima regulação, porque quanto pior a regulação, ela é maior. Lembra disso, né? É uma sensação um pouco contrária do que seria o senso comum. Então, para fazer isso, em função do ângulo de carga, a gente precisa derivar a nossa equação em relação a θ de forma parcial e igualar a zero para encontrar os extremos. Tá? Quando a gente faz isso, depois de alguma álgebra, tá? E é bastante álgebra, não é pouca, e cancelar alguns termos, a gente acaba encontrando essa equação aí. Essa equação simples que vai dar para a gente o que nós precisamos ter para que a nossa regulação seja a pior possível. Mas a gente não está interessado nesse caso
em situações nas quais as soluções sejam com gama igual a zero. Isso significaria que nós estaríamos carregando nada do transformador. Não é isso que a gente está interessado. Então a gente precisa fazer com que o termo entre parênteses seja zero. Tá? E finalmente a gente encontra essa condição para o ângulo do θ de carga, que é a tangente inversa, né, de xt por rt. Isso é uma coisa muito interessante. Bastante interessante por quê? Porque quer dizer que para que o pior caso de regulação do transformador ele seja atingido, você precisa ter com que a carga ela seja uma carga com o mesmo ângulo de carga, né, relacionada à impedância do transformador. Essa é uma concepção muito forte, né? Então, se o máximo e aí o pior caso da regulação ele for esse ângulo que a gente acabou de encontrar, então ele pode ser calculado dessa forma aqui, né? A gente tem o θc substituindo, e aí conforme nós vemos aí, ó, o ângulo θc, ele pode ser descrito por isso aí, né? O tangente de θc é xt por rt, é o que a gente acabou de comentar, só um jeito diferente de escrever. E se a gente lembrar lá, né, da nossa trigonometria, e já que a gente tem essa relação para o ângulo θc, a gente consegue encontrar facilmente duas outras relações, que é a relação do seno e a relação do cosseno, para substituir nessa equação do ΔV máximo que a gente está vendo aqui em cima. E quando a gente faz isso, né, você pode fazer isso de uma forma muito simples aí, com calma, tá? Fazendo o teorema de Pitágoras, que seja para poder encontrar essas relações, ou lançando uma mais fácil ainda, né, do seno e do cosseno das relações trigonométricas. Quando a gente substitui isso na relação que a gente tem para regulação, depois de um pouco de álgebra de simplificação, aparece essa expressão que é muito interessante. A queda de tensão, quando ela acontece no caso em que a sua impedância da carga tem um ângulo exatamente igual ao ângulo da impedância do transformador. Isso cheira muito o teorema de Thevenin, e quando a gente fala de máxima transferência de potência, é uma coisa muito semelhante, mas quando a gente tem então a nossa carga com o mesmo ângulo da impedância do transformador, a nossa regulação máxima é dada por gama zt, ou seja, é o fator de carga que a gente definiu lá, que é o gama, vezes a impedância do transformador. Quer dizer que para o pior caso, ou melhor, para uma condição nominal, né, que você não está sobrecarregando o transformador, isso é exatamente a impedância do transformador. Então, se você não vai sobrecarregar o seu transformador, o pior caso, quando você está em condições nominais de ter regulação, é justamente a impedância do transformador. Essa é uma relação linear com a carga. É óbvio que se você for sobrecarregar seu transformador, você vai ter uma maior condição de regulação. Mas lembrando que sobrecarregando o transformador, você precisa, para ter o pior caso de regulação ainda, você precisa ter, né, a sua carga com o mesmo ângulo de carga da impedância do transformador. Okay? Bom, prática de novo, vamos dar o exemplo do que a gente já deu para o mesmo caso, que é o caso para o nosso transformador de 500 kVA, operando em condições nominais, rated power. Né? Nesse caso, nós temos aí ó, o ângulo de carga para atingir a regulação máxima como sendo 1.159. Esse é o ângulo em radianos. Tá? Faltou colocar um rádio aí no final, mas esse é o ângulo em radianos para que você tenha o pior caso de regulação, considerando aí que você está, né, com uma potência nominal. Então, ó, nesse caso é 5%. Tá? Porque a impedância do nosso transformador é 5%. Então, se você tem uma carga que está imitando o transformador, né, ou seja, uma carga que ela está bastante indutiva, né, você pode ver da função do gráfico que esse valor é realmente um valor ótimo. Tá? Então, se a gente voltar aqui, olhar para o nosso roxinho aqui, ó, que é o gráfico da regulação em função do ângulo de carga, né, considerando 100% rated power, você vai ver que o pior caso é 5%. É o pico aí, né, dessa senoide, que é o pior caso da regulação, ok? Então, confirma nosso tratamento matemático, confirma que isso vai virar uma reta em função da impedância do transformador e que quando estamos em 100% de carga, em rated power, isso vai dar exatamente a impedância do transformador. Bom, o pior caso de regulação 2, existe aqui, quando a gente olha aqui de novo para essa curva, você vê que tem um mínimo aqui. Né? E o mínimo, obviamente, não é, tá? O pior caso, tá bom? E nem o melhor. Ele é simplesmente outro pior caso negativo
que seria quando você teria uma carga, por exemplo, capacitiva de repente. Tá? A gente vai ver que não é bem assim que funciona. Para encontrar, né, o pior caso da regulação com regulação negativa, é o que a gente vê na função roxa, a gente acabou de rever novamente. Para isso acontecer, nós precisaríamos, tá? Nós precisaríamos que a função tangente fosse positiva com o ângulo de carga em outro quadrante. Tá? Para acontecer isso, a gente tem 1.159 como sendo o valor desse ângulo. Para que isso acontecesse, nós precisaríamos que o nosso ângulo de carga, tá, estivesse no terceiro quadrante, onde a tangente é positiva novamente. Para isso acontecer novamente. Contudo, né, se a gente olha para o terceiro quadrante, e aí tem uma imagem do círculo trigonométrico aqui, se a gente olha para o terceiro quadrante, isso não é uma condição que ela é palpável. Por quê? Porque no terceiro quadrante, se a gente olha, né, para o plano e imagina esse plano como uma representação da resistência e da reatância, né, a gente não tem resistência negativa. E para estar no terceiro quadrante, onde a tangente vai ser positiva novamente, nós precisaríamos ter resistência e reatância negativa. Reatância negativa a gente tem, e é uma carga que é capacitiva. Porém, uma resistência negativa não é algo que é feasible, a palavra aí em inglês que está colocada. Não é uma coisa que é plausível de você ter essa condição. Bom, então hoje a gente falou um pouquinho sobre isso aí, né? E aí agora entra para fechar com chave de ouro como funciona a regulação quando a carga é puramente resistiva. Quando a carga é puramente resistiva, o nosso fator de potência é unitário. Se o fator de potência é unitário, quer dizer que o cosseno de θ é 1, certo? E o seno de θ é 0. Né? Então a gente está falando do melhor caso em relação de tratamento matemático, porque fica muito simples. Quando a gente calcula para o nosso transformador, por exemplo, né, esse resultado vai dar uma regulação aí de 2,1%. Se a gente olhar para o slide 5 novamente, a gente vai ver que é mais ou menos o que acontece. Tá? Quando a gente está com um ângulo de carga aqui que é nulo, ou seja, que a carga é puramente resistiva, você tem basicamente 2,1% de regulação. Bom, esse é o tratamento das práticas e de como funciona a regulação aplicada a alguns exemplos bastante interessantes. A gente tratou aqui falando então sobre uma carga puramente resistível, como se comporta. A gente falou como a gente imita o transformador em vazio usando uma carga capacitiva. Isso é um tratamento bem interessante também. E qual é o pior caso de regulação para o transformador, né? Então você sempre vai, quando está fazendo uma especificação, quando está comprando um transformador, e se a regulação para você está dando com cargas críticas que precisam ter um nível de tensão, a impedância do transformador é o que vai mandar no seu caso pior de regulação, se você tiver, né, aí na sua instalação uma carga que possa em algum momento se aproximar do ângulo de carga do transformador. Ok? Muito obrigado novamente pela presença, por acompanhar. Se inscreve no canal. A ideia é trabalhar em vídeos assim, específicos e tratando da matemática, de como ela pode ajudar, de como ela pode nos dar conhecimentos e visões que, olhando de fora de um problema desse, a gente não consegue ter. Obrigado e até a próxima, pessoal.